amém, glória a Deus. Shalom, igreja linda, que o Senhor te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, alcance toda a sua família e toda a sua casa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gente, que privilégio eu tenho de estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando uma palavra que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nos últimos dias. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Letícia Souza, sou casada com esse pastor lindo que estava pregando a palavra da oferta aqui agora, o mais lindo de todos, gente. Tenho 2 pastorezinhos, um que você conheceu agora, que ele subiu ali no final da oferta, mas desde o início tá, mamãe, eu quero pregar com papai. Meu Deus, não sei o que eu vou fazer com tanto pregador em casa, gente. E um filhinho mais novo que ficou em casa, o Neita. Essa é a família que o Senhor tem me abençoado e é um privilégio muito grande servir aqui nessa casa, amém? Antes da gente entrar nessa palavra, eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço, Espírito Santo, pelo privilégio que nós temos de estar diante da Tua presença. Eu te agradeço porque esse ano o Senhor está nos chamando a irmos mais profundo na Tua presença. Eu creio, Espírito Santo, que de fato é possível viver uma vida onde nós andaremos contigo. Começa a alinhar, ó Deus, tudo na nossa vida que está desalinhado. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, que o nosso coração receba a Tua palavra com gratidão nessa noite. E que hajam frutos, ó Deus, abundantes em nossa vida. Em nossas vidas é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o tema da palavra que eu queria compartilhar hoje com você está justamente dentro do decreto que o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas esse ano. Eu queria que você declarasse assim comigo: eu quero andar com Deus. Amém? Você quer andar com Deus? Então declara isso com fé, assim: eu quero andar com Deus. Amém, eu também quero e eu acredito que hoje o Senhor vai nos dar chaves poderosas para que nós possamos de fato andar com Ele. Mas antes eu queria que a gente declarasse o nosso decreto desse mês, né? Existe uma frase que desde o início do ano nós estamos declarando e eu creio nessa frase poderosa sobre as nossas vidas. Ela diz assim: Deus me convida para andar com Ele. Vou caminhar na dependência do Senhor e conhecê-lo a cada dia. Vamos declarar isso juntos? No 3. 1, 2, 3. Deus me convida para andar com Ele. Vou caminhar na dependência do Senhor e conhecê-lo a cada dia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Eu recebo essa palavra. O Senhor me convidou, eu estou indo. Em nome de Jesus. Mas, gente, esses dias eu estava com o meu esposo Joshua assistindo a uma série do Ayrton Senna. Quem aqui lembra, você viu Ayrton Senna correr ao vivo na TV? Levanta a mão. Ó, a maioria. Eu não tive esse privilégio. Na verdade, quando ele faleceu, foi em 95, não foi? 94. Eu não tinha nascido ainda. E aí eu fui assistir a série, porque todo mundo falava, né, sobre Senna, como ele era um atleta incrível. E eu fiquei curiosa para saber o que tinha acontecido. E qual foi a minha surpresa quando eu estava lá assistindo a série. E eu descobri que quando ele começou a correr, ele não usava o sobrenome Senna. Ele usava o sobrenome da Silva. Então era Ayrton da Silva. E ali eu fiquei, impressionada, eu não sabia. Na verdade o nome dele é Ayrton Senna da Silva. No início ele usava o sobrenome do pai. Mas depois que ele começou a correr no exterior, por Senna ser um nome mais fácil, para as pessoas que não falam português pronunciar. E por ser um nome mais diferente,
Parece que no Brasil todo mundo tem Silva, ou Souza, ou Oliveira, ou de Jesus. Tem mais algum, gente? Santos! Claro, Santos. Então ele decidiu colocar o nome Senna, Ayrton Senna. E pegou, sim ou não? Tanto que tem gente que nem conhece Ayrton, mas é só falar a Senna que você já conecta a pessoa. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente também encontra homens e mulheres de Deus que tiveram uma característica tão marcante que só de falar essa característica você já sabe quem é. Quer ver? Se eu falar do sonhador, você pensa em quem? José. E do homem mais manso da terra? Moisés. E do amigo de Deus? Abraão. Só de falar a característica, a gente já identificou cada um desses personagens. Mas eu quero te dizer, e hoje eu queria compartilhar com você acerca de um personagem especial, que também tinha uma característica marcante, pelo qual ele era conhecido. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 9. Gênesis 6, no versículo 9, diz o seguinte: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Uau, que declaração poderosa. Quando o Espírito Santo foi inspirar o autor de Gênesis a falar sobre Noé, uma das primeiras características que foi usada para descrever esse homem é que ele andava com Deus. Agora imagine que a Bíblia fala de muitos personagens, sim ou não? E cada um deles tem uma característica específica. Como eu falei, uns são conhecidos por serem mansos, amigos de Deus, mas existem alguns poucos que a Bíblia escolheu descrevê-los como pessoas, homens e mulheres que andavam com Deus. E isso é muito poderoso. O que será que tinha na vida de Noé? Quais eram as características que ele tinha? Quais foram as atitudes que ele tomou para que a Bíblia o descrevesse como alguém que andava com Deus? Eu não sei você, mas esse é o desejo do meu coração. De um dia, talvez, quando eu partir dessa terra, ou ainda estando aqui nessa terra, as pessoas olharem para mim, para a glória do Senhor, e disserem: aquela menina ali anda com Deus. Assim eu creio que vai ser na sua vida. E como foi na vida de Noé, não apenas na sua vida, mas também na sua família. Quando as pessoas olharem para a sua família esse ano, eles vão dizer: olha, aquela família ali anda com Deus. Eu creio, gente, que esse ano o Senhor quer desatar um mover sobrenatural, onde as nossas famílias vão ser despertadas. E não apenas nós individualmente experimentaremos a presença de Deus, mas toda a nossa casa será impactada pela sua glória, amém? Eu creio. Se você recebe isso aí, dê um forte aplauso ao Senhor. Eu creio nisso de todo o meu coração. Essa promessa, esse decreto é para a sua vida, mas ele também é para toda a sua casa. Porque assim como Noé era um homem justo e que andava com Deus, e através da vida dele toda a sua casa foi alcançada, assim eu creio que através da obra que o Senhor vai fazer na sua vida esse ano, os seus pais, os seus filhos, a sua descendência será impactada para a glória do Senhor. Amém? Mas por isso que hoje nós vamos nos debruçar sobre a vida de Noé e entender quais foram as características que levaram a esse homem ser um homem que andava com Deus. 4 características eu gostaria de compartilhar hoje que eu encontrei na vida de Noé, mas que nós precisamos aplicar também a nós, se nós desejamos receber, digamos assim, esse título, que é muito mais do que um título, é um estilo de vida, de alguém que realmente
anda ali, ó, lado a lado com o Criador. E a primeira característica, se você está anotando, escreve isso agora, que alguém precisa ter, se essa pessoa quer andar com Deus, é que você precisa ter prioridades bem definidas. O que você ouviu? Prioridades bem definidas. E olha o que a Bíblia nos ensina no capítulo 6 de Gênesis sobre o que acontecia na geração de Noé. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus aqui estava liberando uma palavra de juízo sobre a terra, onde todos seriam responsabilizados pelos seus pecados. Mas mesmo em meio a uma geração tão violenta e corrompida, olha qual foi a declaração de Deus acerca da vida de Noé. E aí a palavra vai nos mostrar isso agora no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 5. Então, o Senhor chega para a geração de Noé e faz essa declaração de que era uma geração corrompida, que era uma geração que estava distante da palavra e de que receberia o juízo. Mas agora Deus vira para Noé e declara o seguinte: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Nossa família vai entrar na arca, amém? Porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Mesmo todo mundo se corrompendo, Noé, você é justo. Mesmo em meio a uma geração perdida, você é separado. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7. E aqui ele vai descrevendo tudo que Noé precisava fazer. E aí no versículo 5, a palavra diz o seguinte: e Noé fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. A primeira distinção que nós podemos ver aqui na vida de Noé é que, diferente daquela geração, ele sabia quem era, ou melhor, qual era a sua prioridade. Noé estava em meio a uma sociedade que exaltava os seus próprios desejos pessoais. O que importava para aquele povo era o que eles estavam sentindo, eram os desejos da carne. E isso os levava a uma vida completamente vazia, cheia de violência. Mas em meio a essa realidade social, Noé se levanta e faz diferente. A minha prioridade não é satisfazer os desejos da minha carne, mas a minha prioridade é obedecer ao Senhor. Tanto que a Bíblia fala que ele fez exatamente tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Ele não se desviou do seu caminho, mas ele obedeceu à voz de Deus. E a realidade, gente, é que eu acredito que a gente tem vivido em uma sociedade que não está tão distante da sociedade de Noé. Se você parar para abrir talvez o seu Instagram, o TikTok, ou mesmo o jornal, a gente encontra tanto tipo de notícia, tanta coisa doida que eu fico assim: meu Deus, o que está acontecendo? De crianças sendo expostas a situações tão terríveis. E cada vez mais que a gente olha para esse mundo, a gente fala assim: meu Deus, está perdido mesmo. E eu acredito que essa era a realidade vivenciada pela sociedade de Noé. Então a gente não tem desculpas. Porque às vezes a gente diz: ah, pastora, mas o tempo de hoje é diferente. E eu quero te dizer que não. Quando você vai ler o que acontecia na época de Noé, gente, o negócio era puxado, muito. E não é muito diferente do que a gente vive hoje. Mas mesmo em meio àquela realidade, Moisés também, amém, mas foi mais para frente. Noé conseguiu se manter firme.
E se Noé conseguiu, a gente também vai. Amém? Mas esse é o nosso desafio. Reorganizar as nossas prioridades. E provavelmente essa não é a primeira vez que você ouve uma palavra como essa, de que o Senhor precisa ser a prioridade. Mas por que às vezes a gente ouve e é aquela coisa, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque a gente se depara com o nosso dia a dia e com as tarefas do dia a dia. E meu Deus, para quem é jovem é o TCC ou é a escola. Para quem já cresceu mais um pouquinho são as demandas do trabalho, são os filhos. É a escola, meu Deus, gente, a escola. Eu fui para a minha primeira reunião de escola sendo mãe. Você sabe o que é isso? Foi um choque para a minha vida. Compartilhando aqui meu coração com você, eu olhei assim, eu falei, Deus, eu não sou estudante ainda não, mas não, e aí só, o menino nem começou a estudar ainda, já tive 3 reuniões, gente, o que é isso? E são muitas demandas, mas não interessa, ainda que cada uma dessas coisas são importantes, o Senhor precisa ser a nossa prioridade, Ele precisa estar em primeiro. Foi assim que Noé conseguiu andar com Deus, porque o Senhor falava e Noé obedecia. Agora, se a gente nem para ouvir a voz de Deus, se a gente não tem tempo nem de parar e escutar a sua voz, eu te pergunto, como você vai conseguir obedecê-lo? Você crê que o Senhor tem algo para te direcionar? Que o Senhor tem direções para a sua vida, tem palavras, tem promessas. Mas nós precisamos nos colocar nesse lugar. Se a gente quer andar com Deus, se a gente quer andar no propósito que o Senhor tem para nós, a gente precisa perguntar a Deus, e aí? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o seu direcionamento para a minha vida? Para onde que o Senhor está indo, Senhor, para eu ir atrás? Amém? Faz sentido, gente? Sim ou não? Então a primeira coisa que a gente precisa ter são prioridades bem definidas, bem estabelecidas. Porque se Deus não for a sua prioridade, então vai ser muito difícil saber para onde que Ele está indo e você conseguir andar com Ele. Vai ser muito difícil dizer não à sua carne, abrir mão daquilo que a gente precisa abrir mão, se a gente não está tendo comunhão com Deus. Com certeza, você conhece aquele texto que fala sobre a luta da carne e do espírito. Mas se Deus não é a nossa prioridade, deixa eu te contar um segredo, a carne vai ser. Ah, Lete, mas tudo que eu estou fazendo é tão justo, é digno, ok. Ir para a reunião da escola não é pecado não, gente. Mas Deus precisa ser a sua prioridade. Deus precisa estar em primeiro lugar da sua vida, em tudo que você fizer. Seja na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, dentro da sua casa. E aí sim, nós conseguiremos viver uma vida de devoção a Ele. Nós conseguiremos andar com Ele. Amém? Mas como, Lete? Como que Noé conseguiu priorizar? Porque na teoria parece ser fácil, mas na prática são muitas demandas. E talvez eu estou falando aqui de priorizar e você está pensando, meu Deus, como que eu vou encaixar tudo dentro da minha agenda do meu dia? Bom, o ponto 2 é a resposta que você precisa. Se a gente quer andar com Deus, não apenas a gente precisa ter as nossas prioridades bem definidas, mas anota aí, você também vai precisar de autodisciplina. O que você ouviu? Autodisciplina. Mas Lete, a sua palavra não era sobre andar com Deus? Para andar com Deus, gente, a gente precisa de autodisciplina. Vamos continuar aqui o texto, agora em Gênesis, capítulo 6, versículo 13. E olha que interessante. Então Deus disse a Noé:
o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, desse lugar. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás. De 300 covados o comprimento da arca e de 50 covados a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado e farás-lhes andares, baixo, segundo e terceiro. E aqui Deus começa a descrever todos os detalhezinhos que Noé ia precisar saber, porque ele tinha uma missão: construir a arca. Agora eu te pergunto, não apenas Noé recebeu uma palavra de Deus, ok, Deus é minha prioridade, estou aqui ouvindo a palavra de Deus, mas agora ele precisou colocar essa palavra em prática, sim ou não? Agora eu te pergunto uma coisa: será que demorou para construir essa arca? Muitos anos. Será que Noé precisou de disciplina para conseguir terminar? Sim ou não? Sem disciplina Noé ia conseguir terminar? Não. E essa é a grande questão, gente. Pessoalmente, essa foi a palavra que o Senhor me entregou para esse ano. No final do ano eu comecei a orar, eu falei: Senhor, qual que é o rema que o Senhor tem para a minha vida em 2025? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus falou para mim: Lete, para você, esse vai ser o ano da autodisciplina. Eu falei: autodisciplina, Senhor? O que o Senhor quer dizer com isso? Vai ter muita disciplina para a minha vida? Mas a ideia aqui é literalmente você se autodisciplinar. Porque de fato, gente, a gente vive uma vida muitas vezes muito corrida. Todo mundo tem muitas coisas para fazer. Tem muitos objetivos a serem alcançados. Tem muitas tarefas a serem cumpridas. E se a gente não aprende a disciplinar a nossa vida e a viver uma vida literalmente de disciplina, sejam elas espirituais ou físicas, a gente não dá conta de tudo que tem que fazer. E às vezes a gente vai começar a deixar para trás aquilo que é prioridade. Se a gente verdadeiramente quer andar com Deus, cumprir o seu propósito em cada área da nossa vida, a gente precisa viver uma vida disciplinada. E é você que está falando isso, Lete? Não. É a Bíblia. E eu gostaria que você abrisse comigo esse texto muito conhecido, mas que a gente vai lá se debruçar sobre ele em 1 Coríntios, capítulo 9. E a gente vai ler o versículo 24 ao versículo 27. Aqui o apóstolo Paulo está nos falando sobre a importância da disciplina, se a gente verdadeiramente quer cumprir a nossa missão na nossa vida cristã. E a palavra nos ensina o seguinte, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós fazemos tudo isso para alcançar uma incorruptível. Pois assim eu corro, não como indeciso, mas sim combato. Não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Amém. Glória a Deus. Acredito que a maioria aqui conhece esse texto. E aqui Paulo está fazendo uma comparação entre a vida de um cristão e a vida de um atleta. Então provavelmente você já ouviu essa comparação. Assim como um atleta, ele tem que ter uma dieta específica, ele tem que ter um planejamento de treinamento específico e ele precisa ser muito rigoroso para que ele consiga alcançar os seus objetivos. Assim a vida cristã também vai exigir de mim e de você uma disciplina.
para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Mas o que mais me chama a atenção são as palavras que Paulo escolheu usar no versículo 27. Ele usa duas palavras ao falar sobre essa necessidade de disciplina. Ele fala que nós temos que subjugar o nosso corpo e o reduzir à escravidão. E são palavras muito fortes. Quando a gente vai para o entendimento original, a palavra subjugar carrega essa ideia literalmente de alguém que está recebendo golpes. E que esse é um golpe tão forte que ele gera um hematoma. Já viu uma pessoa que levou um murro no olho e fica roxo? É triste, né? Mas é literalmente porque a porrada, a pancada foi tão forte que causou o impacto. Essa é a expressão que Paulo usa quando fala sobre a disciplina do cristão. Paulo não está dizendo que é para você se esmurrar, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele está dizendo que você tem que ter uma disciplina tão forte, que é que nem um boxeador, que ele leva murro, para quê? Para fortalecer essa área. Que no momento lá do ringue que ele receber um golpe, ele não vai nem sentir direito. Então a ideia aqui, eu estou me preparando, eu estou me disciplinando, porque quando chegar o momento da batalha, eu estou pronto. E a segunda expressão que ele usa é justamente essa ideia de alguém que vive, né, nesse regime de escravidão. E obviamente, não que Paulo está defendendo a escravidão aqui, mas para a gente entender que uma pessoa que está nesse estado de servidão, ela tem vontade própria? Não, ela tem que obedecer aquilo que o seu Senhor, né, tem a direcionar. E obviamente, a ideia aqui é ilustrativa e não literal, né? É ilustrativa e não literal, mas ambos trazem a ideia de que nós precisamos literalmente ser disciplinados. Não é uma disciplina qualquer, é uma disciplina intensa. E esse tipo de disciplina, gente, desenvolve quem tem um foco e um objetivo bem definidos. Ao ponto de espurrar o próprio corpo e de entender que a minha própria vontade não é aquilo que importa. Eu já não tenho vontade própria. Como a Bíblia diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse é o nosso grande desafio. Porque nós somos condicionados na nossa sociedade a menosprezar a disciplina. Antigamente existia até de uma maneira um pouco equivocada esse apelo à disciplina. Hoje em dia não. Disciplina, esse negócio de disciplina, falando de escola, viu gente, que é o que eu estou vivendo. Na minha época, não tem tanto tempo assim. Mas eu tinha que ir, meu sapato de ir para a escola era um preto, da Bambino, daquele que fazia assim. O pessoal está fazendo assim, você está se identificando comigo. Hoje, a criança pode ir para a escola de Crocs, colorida, com os bichinhos lá. Tênis colorido, eu lembro, gente, meu sonho era ter o tênis da Sandy. Não podia ir com o tênis da Sandy para a escola. Ó, tinha que ser o preto, horroroso, da Bambino. Então não existe um apelo na sociedade atual pela disciplina. Na verdade, é o contrário. A ideia aqui não é abra mão do seu desejo pessoal por algo maior. Porque antigamente existia ainda uma noção como essa. Hoje em dia quem importa é você. Como que você tá? Você tem que estar bem o tempo todo. E os seus desejos têm que ser satisfeitos. E ok, a gente tem que ter um bem-estar pessoal. Mas diante da palavra de Deus, acima do meu bem-estar vem a vontade de Deus. Acima daquilo que eu quero, vem a vontade do Senhor na minha vida. Porque nem sempre eu quero o que é bom. Nem sempre o que eu quero é agradável. Nem sempre o que eu quero é perfeito. Mas a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, é agradável e é perfeita.
E aí a gente é super estimulado. E aí a gente é tanta notícia, e a gente já acorda abrindo o Instagram, abrindo o WhatsApp, pensando naquilo que tem que fazer. E aí no Instagram principalmente sempre tem alguém para te dizer: eu tenho uma chave que vai mudar a sua vida, 10 princípios, assine aqui o meu curso. Sua vida jamais será a mesma. E a gente fica procurando esse curso, essa chave, esse instante que vai fazer assim um pó de pilim-pim-pim, e nossa vida vai mudar para sempre. E tudo vai ser transformado como num passe de mágica. Mas eu quero te dizer que grandes resultados não vêm da noite para o dia. Mas atrás de grandes resultados está uma vida disciplinada. Por que Paulo teve tantos resultados ministeriais? Porque ele era disciplinado. Por que certos atletas conseguem feitos que outros não conseguem? Pela disciplina. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mesmo. A única coisa que eu conheço de futebol, gente. Cristiano Ronaldo. É o jogador mais talentoso? Não. Tem jogadores mais talentosos, sim? Mas o cara é craque. Por quê? Disciplinado. Muito disciplinado. Tá vendo? Eu tenho exemplos para os rapazes também. Brincadeira. Mas é isso. Atrás das grandes conquistas vem uma vida de disciplina. E andar com Deus é uma grande conquista, sim ou não? Então vai exigir de nós disciplina. Vai exigir de nós devoção. Vai exigir de nós entrega. Às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro em um dia só, mas a gente não tem a disciplina para fazer o básico. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é: você quer acabar a carreira? Você quer completar? Tenha disciplina. Você vai conquistar com disciplina. Mas aí chega a menina ou o rapaz no aconselhamento: pastora, Deus está me chamando para ir para a Índia. Pastora, se Deus pedir para mim agora, para eu ir para a Índia, eu largar tudo, eu vou. Glória a Deus, minha irmã. Mas Deus não está te pedindo para ir para a Índia, não. Deus está te pedindo para abrir a célula. Ah, pastora, você sabe que meu TCC... Está disposto a ir para a Índia, a largar tudo, e glória a Deus. Temos que ter missionários aí nas nações da terra, né, pastora Geni? Mas às vezes a gente quer fazer o inusitado, mas não quer fazer o básico. Ah, eu quero conhecer a Deus, eu vou me inscrever em todos os congressos. Meu Deus, eu vou viajar para não sei aonde, porque lá tem uma conferência poderosa. Ok, minha amiga, mas como é que está a sua vida de oração todos os dias? E o seu devocional? Ah, pastora, mas você sabe, você tem 2 filhos, você me entende. E o básico, e a disciplina, não é congresso que vai salvar você. Não é só congresso, amém, gente, glória a Deus pelos congressos, eu amo congresso. Agora está tendo um lá em Bogotá, estou assistindo online, animadíssima. Mas se não tem a disciplina de todos os dias, nada adianta. Isso serve também para todas as áreas da nossa vida. Ai, pastor, eu quero ser próspero, eu quero ser uma pessoa assim, ter muito dinheiro para abençoar a casa do Senhor. Mas como você está gerenciando todos os dias aquilo que o Senhor tem te entregado? É a disciplina. E às vezes a gente canta: Senhor, não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, Senhor. Eu faço tudo para estar em tua presença, eu faço tudo para poder andar contigo. E às vezes Deus não está nos pedindo o tudo, Deus está nos pedindo o básico. Às vezes, gente, as pequenas entregas diárias são mais importantes do que os grandes gestos. Eles são importantes, né? Tem momentos da nossa vida que o Senhor nos pede
as coisas grandes, mas na maioria dos dias, é aquele pouco que a gente faz todos os dias. É a consistência. Ano passado, nosso pastor nos desafiou a jejuar. Quem lembra? Gente, foi tanto jejum para Pituaçu. E eu falei, pastor, foi mais fácil ficar 24 horas sem comer do que ficar uma semana sem café. Gente, foi a semana do café. Senhor, me perdoe, foi terrível. Olha, me deu uma agonia, me deu um nervoso dentro de casa. Eu falei assim, Jesus, eu preciso rever minhas escolhas. Porque se o café está tendo um domínio assim tão grande na nossa vida, na minha vida, né? No caso, na sua não aconteceu isso. De jeito nenhum, você ficou na paz, tomou chazinho feliz. Mas você vê, 24 horas sem comer, pastora, como você conseguiu? Mas sem o café, não era sem nada não, gente, era só o café. E foi mais difícil. Então, às vezes, são as pequenas coisas, as pequenas renúncias que o Senhor está nos pedindo. A gente deve desejar viver o grande, fazer jejum de 40 dias, viajar mesmo para pregar a palavra do Senhor. Tudo é muito lindo, mas nada adianta esses grandes gestos se o resto da sua vida é uma vida desordenada. Não adianta vir aqui, ficar 3 dias na presença do Senhor, se a próxima vez você pega na Bíblia é no próximo congresso. Não adianta, gente. Andar com Deus não é viver de grandes momentos, mas é uma comunhão diária. É constância, é caminhar com Ele, é andar com Ele. Todos os dias, a todo momento. E isso vai exigir da gente disciplina. Glória a Deus, Senhor, obrigada pela disciplina. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui para você. Essa disciplina, gente, não se refere só a eu ter diligência de buscar a palavra do Senhor. Mas a disciplina se refere a todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque às vezes a disciplina que vai exigir da gente buscar de Deus e ter mais de Deus é a disciplina de acordar mais cedo para conseguir fazer um devocional de qualidade. É a disciplina de não ficar mexendo no TikTok antes de dormir para conseguir dormir cedo, para conseguir acordar cedo. Amém. Senhor, fala comigo também. Está falando. Amém. Tem mais. É a disciplina de parar de comer açúcar se o açúcar está te levando para o hospital o tempo todo. É a disciplina, irmã, de se matricular na academia para esse joelho aguentar orar. Pastor, academia é disciplina? É. Se te leva para mais perto de Deus, que se te faz aguentar mais tempo de oração, se te dá mais saúde para pregar a palavra, então é de Deus. Vai para academia em nome de Jesus. É disciplina em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Mas é esse nada a ver que rouba o nosso tempo, gente. Que nos distancia da presença do Senhor. E andar com Deus, eu digo que é como amor no casamento. Porque todo mundo que é casado sabe que sim, existe a paixão, aquele negócio inicial. Mas o amor do casamento está muito mais ligado a uma decisão diária. De se comprometer, de renunciar a si mesmo e de caminhar. Todos os dias tem que escolher amar aquele homem maravilhoso. E ele tem que escolher me amar também. Porque ontem mesmo, gente, eu dei um chilique. Brincadeira, mais ou menos. Fiquei nervosa, além da medida. Aí hoje eu pedi perdão para ele. Mas ele escolheu me amar, mesmo ficando nervosa, além da medida. Senhor, tenha misericórdia. É uma decisão diária, sim ou não?
Assim é quando a gente decide andar com Deus. É uma decisão diária. É uma decisão diária. Senhor, Tu és a minha prioridade. Senhor, eu vou ter a disciplina. Senhor, eu não vou ir para isso aqui, porque eu sei que isso vai me impedir lá na frente de estar na Tua presença. É uma disciplina diária. E a gente chega então no nosso terceiro ponto. Assim como para andar com Deus, eu preciso estabelecer Ele como a minha prioridade. Eu preciso ter autodisciplina. Eu também preciso entender que eu preciso andar com Deus 24 horas por dia e 7 dias por semana. Andar com Deus é andar 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sabe o que eu acho interessante? É que quando Deus vira para Noé, voltando aqui para a história de Noé, Deus fala assim: Noé, tá todo mundo pecando, vai vir um juízo sobre a terra. E aí Deus, mas você é justo, Noé, então eu tenho uma direção para você. Construa uma arca. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A direção que Deus deu para Noé foi algo que a gente classificaria como espiritual? Sim ou não? Construir uma arca, gente, você acha que isso é algo espiritual? Não. Eu nunca construí uma arca no meu devocional. Não sei você. Não seria algo espiritual. É algo tipo assim, Noé, vai lá, põe a mão na massa, chama seus filhos e vai construir a arca. Pega a madeira, bota lá no processo todo que ele descreveu antes. Então, por que eu estou te falando isso? Porque isso nos traz um entendimento muito importante. A gente precisa entender que andar com Deus não significa que necessariamente a gente vai ficar 24 horas por dia dentro de um quarto em oração. Mas significa que aonde nós estivermos, Deus estará presente. Não é andar com Deus, ai meu Deus, eu não posso mais fazer nada nessa vida, eu tenho que jejuar e orar para sempre, não. É eu entender que ainda que eu tenha o meu tempo de oração com Deus ali diário, de meditar na palavra, se eu for para o trabalho, Deus está comigo. Se eu for para a escola, Deus está comigo. Se eu estiver dentro de casa, Deus vai comigo. E é aquilo que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 10, versículo 31. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e que você grifasse aí, esse texto, porque ele é muito especial. E a Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, gente. Tá comendo? Tem que comer para a glória de Deus. Tá bebendo? Tem que beber para a glória de Deus. Suquinho. Qualquer outra coisa que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Eu queria que você olhasse aqui essa imagem que eu vou te mostrar e que ilustra bem esse princípio que eu estou compartilhando com você. Olha que interessante. Às vezes a gente acha que a nossa vida é como esse primeiro círculo. Então a gente tem o nosso trabalho, as refeições, a diversão, os exercícios, os amigos e o tempo com Deus. Mas na verdade, o que a gente precisa entender é que Deus está nos chamando a viver nesse segundo círculo. A ideia é: tudo isso que você faz é o seu tempo com Deus. Você está no trabalho, Deus está com você. Você está tendo um momento de diversão, de descanso, Deus está com você. Você está na academia. Gente, falar em línguas na academia é uma bênção. Assim, obviamente, você bota um fone para a pessoa achar que você está cantando. E você vai lá, falando baixinho. Eu já fiz isso algumas vezes. Você está com seus amigos, você está com o seu tempo com Deus, está lendo a sua Bíblia, está em oração, você está tendo o seu tempo com Deus.
Não, Deus não está limitado a um tempinho que você passa com Ele, 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 20 minutos, não. Em todos os momentos, Deus está presente com você. É isso que significa andar com Deus. A ideia é aqui, que tudo que eu faço importa. Eu posso estar lavando prato, gente. Deus está falando comigo. Eu estou ali orando ao Senhor. Quantas orações. Eu sou mãe agora, dona de casa. Eu tenho testemunho disso. Que às vezes, realmente, o dia é corrido. Meu Deus, é tanta coisa. Mas eu estou lavando prato. O Senhor está ouvindo as minhas orações. Você já chorou com o Senhor lavando prato? Dirigindo então? Meu Deus do céu, gente, cada engarrafamento glorioso que a presença do Senhor desceu. E eu orei, Senhor, não deixa o rapaz do carro achar que eu sou doida, não. Eu só estou aqui só adorando o Senhor. Deus pode falar com você no banho? Às vezes Deus traz ali a resposta da oração, pastora. No meio de Quantas vezes eu estou no cinema assistindo um filme, Deus está falando comigo. Num exemplo ali que surgiu. E eu fico assim, meu Deus. Então a ideia aqui é essa. É possível andar com Deus. Estar atento à sua voz em todos os momentos. Só que às vezes a gente quer encaixar Deus nessa horinha. E o que acontece? A gente vem para a igreja. Esse é o momento de Deus. Entendeu? Aqui a gente é santo, aqui a gente glorifica, aqui a gente toca o louvor. Mas saiu daquela porta, eu só sou crente domingo que vem. Aí fica difícil andar com Deus dessa forma. Não dá. Não, mas naquele momento que eu entro no meu quarto em oração, o fogo desce. Mas quando eu abro a porta do quarto, já é gritando, menino! Vem aqui agora, e é uma confusão. Não é assim na sua casa, na minha também não. É o tempo todo, gente. Se a Bíblia está dizendo que a gente pode fazer todas as coisas para a glória de Deus, isso significa que tem uma forma de fazer as coisas que honram a Deus e uma forma de fazer que desonram o nome dEle. Existe uma forma de comer que honra o nome do Senhor. E existe uma forma que desonra. Uma forma de descansar que honra o Senhor. E uma forma que desonra. E às vezes fica fácil porque a gente pensa que isso só se relaciona àquilo que é pecado. Mas não, gente. Porque quando termina o almoço eu não consigo ficar sem meu docinho e eu tenho que comer um doce, senão eu tenho um treco. Eu acho que isso não está honrando muito a Deus, não, você acha? Ou então, se toda a minha ansiedade eu lanço na comida. Já viu gente que é assim? Jesus, esse já foi muito forte. Meu Deus, gente, eu era assim na faculdade. Tinha dia, 7 horas da manhã eu chegava assim, meu salgado, eu tenho que comer esse salgado porque eu vou ter prova, eu estou ansiosa. Você acha que isso está honrando ou desonrando o nome do Senhor? A Bíblia fala que nós temos que lançar as nossas ansiedades nele e não na comida. Tem ansiedade, a ansiedade acontece, mas existe um destino para ela. Que o Senhor escolheu, que é Ele e não a comida. Quando eu tenho uma vida sedentária, isso traz impacto à minha saúde, isso me impede, me limita. Você acha que isso está glorificando o nome do Senhor? Ah, pastora, mas esse negócio de exercício físico não é para mim. Esse negócio de dieta não, pastora, eu estou perdendo tempo. Ir para a academia eu estou perdendo tempo. Eu pensava assim. Ai, gente, eu não conseguia pensar. Meu Deus, eu não estou lendo um livro, eu não estou fazendo nada, eu só estou ali na academia. E isso é tudo aparentemente lindo. Se realmente a gente tivesse investindo esse tempo em buscar a presença de Deus, ou até em outras
coisas. Mas a verdade é que muitas vezes o nosso tempo extra, que talvez dava para a gente até ir para a academia, ou dava para a gente orar um pouquinho mais, a gente está investindo naquilo que é no nosso prazer pessoal. Diga-se o nosso histórico da Netflix, ou do YouTube, ou do TikTok, ou do dorama. Eu sei que tem umas mulheres dorameiras por aí. Ou de uma que eu ouvi esses dias, Bará, que sei lá. É uma novela aí, não é coreana. Força da Mulher. Irmã, não se denuncia. Fica quietinha. Se eu não lembrei o nome, você fica quieta para você não se denunciar. Aí tá assistindo Bará todo dia. Barrar, desculpa, não se denuncia também não. Barrar para lá, barrar para cá, e barrar pegou e sumiu alguém, depois apareceu. Rapaz, será que não dava para a gente investir esse tempo de uma coisa melhor? Eu vou finalizar esse ponto com a seguinte coisa, gente. A gente está vivendo uma situação tão séria que a gente não consegue ficar 2 horas sem olhar uma notificação no nosso celular. Quantas notificações você já olhou desde que você chegou aqui no culto? Não consegue. E você sabe, isso distrai a gente, isso tira a gente do foco. A gente está andando com Deus, mas estamos meio distraídos assim. A gente está andando por lá e Deus tem que puxar a gente assim, volta para o centro, foca. Então andar com Deus é deixar que Ele nos ministre, que Ele fale com a gente em todas as áreas da nossa vida. É trazer a sua presença para todos os momentos da nossa vida. Seja ouvindo a Bíblia, eu amo fazer isso, gente. Às vezes realmente são muitas atividades. Bota a Bíblia, fica ouvindo a palavra. Bota uma pregação, um louvor. Traz a presença do Senhor. Não deixa a presença do Senhor, teoricamente, guardadinha dentro do quarto, não. Mas quando a gente fala também de andar com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso também significa que não importa o lugar, não importa a situação, Deus também sempre nos encontra, aonde nós estivermos. E eu me lembro da última vez que Nathan ficou internado na UTI. Ele teve uma situação respiratória e ali numa semana que foi tão cansativa. UTI, gente, é algo que eu não desejo para ninguém. Aquele aparelho fica piscando lá a noite toda, você fica meio preocupado, você não consegue dormir direito, é terrível. Mas em meio a toda aquela situação, em uma noite, em um hospital, o Senhor me visitou. E a presença do Senhor desceu ali naquele lugar que era mais improvável. Na semana que talvez eu estava mais cansada, ali tinha um jardim secreto, separado, onde o Senhor trouxe alento, onde o Senhor trouxe descanso. E assim eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando essa semana, mas existe um jardim secreto, um oásis do Senhor preparado para você, um direcionamento para te trazer alento, para abrir os seus olhos e para direcionar a sua vida. Amém, eu creio nisso. E a última característica que nós precisamos ter para a gente encerrar, além de ter Deus como a nossa prioridade, além de ter uma vida disciplinada e de entender que o Senhor nos chama a andar com Ele o tempo inteiro, nós precisamos ter um coração ensinável. Se a gente quer andar com Deus, o nosso coração precisa estar disponível a ser corrigido. Moisés foi um homem que andou com Deus, mas a Bíblia também fala que ele teve erros. Você pode ler de maneira mais profunda depois, eu vou correr aqui por conta do nosso tempo. Mas ainda que aconteçam alguns erros na nossa vida,
O Espírito Santo sempre tem uma palavra de direção para nós. Se a gente quer andar com Deus, o justo pode até cair, mas o Senhor o levanta e Ele continua nessa caminhada. E eu queria finalizar com esse texto aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Essa palavra o Senhor declarou para Abraão, mas eu creio que o Senhor também está declarando essa palavra sobre as nossas vidas nessa noite. E a Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. O que é que o Senhor falou para Abraão e está dizendo para mim e para você nessa noite? Anda na minha presença e seja perfeito. Mais uma vez, anda na minha presença e seja perfeito. Aleluia! Deus não só está nos chamando, como a gente declarou aqui no início, nos convidando a andar na sua presença, mas Deus está dizendo: seja perfeito. E talvez isso pode nos intimidar em um primeiro momento. Como assim, pastora, ser perfeito? Eu não sou perfeita. Mas perceba que existe uma ordem, e essa ordem não está aqui à toa. A palavra não diz seja perfeito e aí você vai poder andar com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, a Bíblia diz: ande com Ele e seja perfeito. Se a Bíblia estivesse dizendo seja perfeito, que aí você vai poder andar com Deus, isso ia ser impossível. Não ia conseguir. Mas quando a gente decide por Jesus, o que acontece? Uma obra maravilhosa começa a acontecer nas nossas vidas. O sangue de Jesus vem sobre nós, nos lava de todo pecado. E aí a gente começa a nossa jornada cristã. A gente começa a ter intimidade com Deus. E você sabe o que acontece? Nessa jornada, o Espírito Santo vai continuar o processo de aperfeiçoamento em nossas vidas. Ele vai continuar nos tratando. Mas às vezes a gente fica assim, enfatizando, né? Ah não, pastora, porque eu não sou perfeita não. Você sabe, né? A carne é fraca. Você sabe como são as coisas. Só que muitas vezes, gente, esse discurso de não perfeição não vem de um lugar de humildade, mas vem de um lugar de comodidade. Não é porque eu acho que eu não quero mudar, é porque eu não quero mudar. Eu não quero o Senhor mexendo em certas áreas da nossa vida. Esse discurso, na verdade, é uma justificativa, é uma desculpa esfarrapada para que o Espírito Santo não mexa em áreas mais profundas da nossa vida. Ou pior, às vezes a gente está num estado de inércia tão grande que a gente não consegue nem perceber o que está acontecendo. Essa semana, estava numa operação faxina na minha casa e decidi limpar meu fogão. Você não vai rir de mim do que eu vou falar agora, amém, você é crente. E eu descobri, gente, que aquele negócio que você liga o fogão, o botãozinho, ele sai. E eu não sabia que ele saía. Você falou que você não ia... Na verdade, eu falei que você não ia rir. Mas tinha tanta sujeira, gente. Tanta sujeira. E tem uma borrachinha assim. Mas debaixo da borrachinha também tinha muita sujeira. Eu passei 30 minutos só para limpar. Meu fogão tem o quê? 5 bocas? Aqueles 5 botãozinhos. Mas por quê? Eu não sabia. Eu não estava percebendo. Tinha sujeira ali que eu nem sabia que existia. E naquele momento, tá vendo? Andar com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E naquele momento que eu estava limpando lá, Deus começou a falar para mim: esse ano eu vou te mostrar
coisas na sua vida que precisam mudar e que você nem sabia que eram sujeiras, e você nem sabia aonde elas estavam. Então, ter um coração ensinável é ter um coração quebrantado diante do Senhor, onde nós estamos disponíveis para ouvir aquilo que talvez não é tão agradável e dispostos a mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Como diz a palavra, não se conformar com o formato desse mundo, mas nos transformar a nossa mente. Andar com Deus é isso, gente. E se de fato, como você declarou no início, essa ainda é a sua decisão: pastor, eu quero andar com Deus, ainda que isso me custe algumas horas de lazer, ainda que isso me custe reorganizar a minha vida, ainda que eu precise transformar as minhas prioridades, ainda que eu precise abrir mão de algumas coisas que eu não estava percebendo. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu gostaria que a banda nos acompanhasse e nós vamos finalizar esse culto com uma oração. Porque eu creio que enquanto eu estava compartilhando essa palavra, o Senhor falou com você. Hoje nós precisamos tomar uma decisão. Se a gente quer andar com Deus, existem áreas da nossa vida, existem situações que não podem continuar da mesma forma. E acredite, às vezes ir para a academia, algo que não necessariamente é algo espiritual, vai te dar talvez a força e a energia para acordar um pouquinho mais cedo e buscar a presença do Senhor. E assim você vai glorificar o nome do Senhor. Talvez abrir mão daquele hábito que está impactando a sua saúde vai te dar mais disposição de buscar a presença do Senhor. E isso vai glorificar o nome do Senhor. Nesse momento, feche os seus olhos e pergunta ao Espírito Santo. Ele está aqui. Espírito Santo, o que eu preciso mudar? Será que existe alguma sujeira escondida? Algo que eu não estava percebendo? Hábitos, decisões que me levaram ao lugar errado, mas que hoje, Espírito Santo, estão me impedindo de andar plenamente contigo. Hoje, Espírito Santo, começa a nos mostrar, começa a nos revelar quais são os detalhes, ó Deus, que temos faltado, quais são os hábitos que têm nos afastado, Senhor, da Tua presença. E hoje nós tomamos essa decisão, Senhor, de nos rendermos a Ti. O Senhor tem um direcionamento para Noé. Noé, construa uma arca. Esse direcionamento não foi espiritual, foi físico. Mas essa arca foi responsável por salvar Noé e toda a sua família. Eu creio que hoje o Senhor está te mostrando algo que você precisa fazer, ou talvez renunciar, que não necessariamente seja espiritual, mas que vai ser importante para o seu ministério, para a sua saúde, para a sua família. Enquanto esse louvor vai tocar, deixa o Espírito Santo te ministrar naquilo que Ele quer falar com você nessa noite. Sim, eu creio, Senhor, como diz essa canção, nós nos rendemos diante de Ti hoje, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa vida Te pertence. Tu és o dono dos nossos dias, Senhor, e hoje nós Te entregamos, Espírito Santo, toda a nossa vida, mas também a nossa rotina, as nossas prioridades, Senhor. Seja, Senhor, sobre tudo, inclusive sobre o nosso dia a dia. Pai, hoje nós Te entregamos cada aspecto da nossa vida, Pai. E eu Te peço, Espírito Santo, nos convence.
A tua palavra diz que tu és o nosso consolador, o nosso guia, aquele que intercede por nós, que fala ao nosso coração. E hoje eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos convencer daquilo, ó Deus, que tem nos afastado da tua presença, de coisas que não necessariamente são pecado, mas que tem nos impedido de andar, ó Deus, contigo, de estar em comunhão, Pai, continuamente com a tua presença. Hoje, Senhor, eu te peço, tira todas as distrações, Pai. Tudo que tem nos distraído, que tem tirado o nosso foco, que tem nos impedido de ouvir a tua voz e os direcionamentos que o Senhor tem para a nossa vida. Hoje, Senhor, nós nos rendemos a ti, Pai. Será que você pode declarar isso uma última vez? E fazer dessa canção a sua oração e declarar: Senhor, eu me rendo para te conhecer mais. Eu me entrego para te conhecer mais, Senhor. Eu profetizo que mudanças que você tem orado para acontecer há muito tempo vão começar a acontecer na sua vida. Eu sinto que tem respostas que você tem buscado do Senhor. Senhor, me cura disso. Senhor, transforma isso na minha vida. O Senhor te pediu algo nessa noite, e eu creio que com essa entrega, que com essa rendição, um vendaval vai alcançar a sua vida. Um vendaval do Espírito, de transformação, de mudança, tirando tudo que precisa ser tirado, para que o novo do Senhor possa ser estabelecido. Assim eu creio em nome de Jesus. E assim, Pai, nós te entregamos essa palavra nessa noite, Senhor. Nós te entregamos as nossas vidas, as nossas escolhas. Hoje nós tomamos uma decisão, Pai. Nós queremos andar contigo. Será que você pode dizer isso? Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero andar contigo. Eu quero que você seja a minha prioridade, Senhor. Eu quero ter a disciplina de buscar a tua presença. Eu quero que você seja constante, presente na minha vida o tempo inteiro. E eu quero que o meu coração esteja disponível. O meu coração está disponível para ti, Senhor. Faz o teu mover em mim. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. E da próxima vez que eu vim pregar, você vai estar mais disciplinado. Talvez, quem sabe, até mais malhado. Mas com certeza, com muito mais da presença do Senhor sobre a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe.